Foi muito frustrante, foi muito triste, eu tinha certeza que meu silicone tinha a ver com aquilo. Ponto. Oi! Tudo bem? Tenho falado aqui sobre a minha saga de querer tirar o silicone, tenho tentado trazer umas informações para vocês, mas hoje, na verdade, eu não vou nem falar mal, nem bem, nem nada, eu só queria contar a minha experiência de amamentação com o silicone e queria falar um pouco sobre a experiência que eu tive como consultora em aleitamento materno com as mulheres que eu atendi. Vou comentar aqui um pouco sobre isso, tá? Quero começar dizendo o seguinte, gente, a amamentação não é uma coisa simples como parece. Não é, o bebê nasce, põe no seu peito, ele já vai saber sugar, tudo vai acontecer perfeitamente, ele vai engordar e acabou. E muito menos, não é um processo que se o bebê não engordar, o problema é com você, é com a sua produção de leite, tá? Muitas e muitas vezes o problema é falta de informação e falta de gente que entenda sobre a amamentação dando palpite, tá? Infelizmente, eu já fui, quando eu tive os meus filhos, eu já fui aconselhada, inclusive por enfermeiras ou pessoas que aparentemente entendiam de amamentação de uma forma completamente errada, tá? Porque é um assunto que, digamos assim, evoluiu e muitas pessoas ainda seguiam métodos antigos e ideias muito antigas sobre amamentação, sobre aleitamento. E pode ser que se você tem um silicone e você tentou amamentar e não conseguiu, o seu problema não tem a ver com silicone e muito provavelmente é isso que aconteceu, tá? Muito provavelmente são outros problemas, só que na sua cabeça e tudo te fez levar ao silicone. Então, vou dizer o que aconteceu comigo, porque eu tive duas experiências diferentes. E se eu tivesse tido só a primeira, talvez eu achasse que isso tinha tudo a ver, tá? Quando eu tive meu filho, já queria um parto normal, já queria amamentar, mas assim, não fui buscar informações sobre isso. Eu achava que era natural, que era simples e que era fácil. Não fui atrás de entender como funcionava a amamentação, tá? Quando eu peguei meu filho, ele ficava literalmente 24 horas querendo meu peito. Ele mamava, 1, 2, 3 horas. Aí ele caiu um pouco de dormir, mas se eu me mexesse, ele acordasse, ele já ia acordar querendo o peito de novo. Isso pra mim era um sinal claro de que ele sentia fome e que eu não tinha leite. Isso não é verdade, tá? Depois eu vim descobrir isso, vou contar a minha segunda experiência, porém, nesse primeiro momento era isso que eu achei. E se eu não tinha leite e de certa forma eu era uma mulher saudável, inclusive com a prolactina alta, que eu contei isso no vídeo passado, que a minha prolactina era desregulada desde antes de eu engravidar, o que poderia estar gerando esse mal, na minha cabeça, o meu silicone. Então, eu comecei a amamentar meu filho e quando ele não ganhava o peso que achavam que tinha que ganhar, quando as coisas, na minha opinião, não estavam indo bem, eu realmente achava que o silicone tinha tudo a ver com isso. Eu tentava tirar o leite, eu achava que nunca era o suficiente, que eu tava tirando muito pouco, que eu realmente não tava conseguindo produzir, que eu não tava sustentando meu filho e etc. E aquilo me bateu um desespero e eu acabei com uns 3 meses e meio introduzindo fórmula. E aí, com os 7, eu parei de vez de amamentá-lo, tá? Ainda tentava tirar, dar sabe assim, amamentá-lo, digo assim, né? De tentar dar o meu leite pra ele, porque eu ainda tirava, congelava, tentava oferecer de vez em quando e tudo mais, porque pra mim aquilo era muito importante, tá? Naquele momento, eu cheguei a procurar consultora, eu cheguei a falar com pessoas especializadas, a própria pediatra, não tá dando certo, tenta o leite, etc. Então, eu fui muito desencorajada. E ninguém nunca me falou assim, mas seu filho chupa chupeta? Vamos tentar tirar pra ver se não é isso? E provavelmente era isso, tá? Quem é especial, hoje em dia, quem lê, né, o que é atual, né, sobre esse assunto, sabe que a chupeta pode interferir muito. Ai, mas o meu primo mamou 50 anos e usava chupeta. Gente, seu primo é a exceção, ele não é a regra. Eu quero falar isso porque sempre tem uma história de alguém que chupou chupeta e conseguiu mamar muito tempo, tá? Eu conheço também pessoalmente pessoas que conseguiram. Porém, a chupeta, assim, de um modo geral, a forma que se suga a chupeta é completamente diferente da forma que você vai sugar o leite do seio da mãe. Toda a ginástica que o bebê faz com a língua, com a sucção, com tudo. Porque a sucção ela é uma parte muito pequena da amamentação, tá? O que leva é a massagem que ele faz no seio, um pouco do vácuo, não necessariamente a sucção. Então, se o bebê ele suga a chupeta, muitas vezes ele vai tentar sugar do mesmo jeito o seu seio, ele não vai conseguir tirar leite. Isso vai te machucar mais, não vai ser muito eficiente, tá? Então, a chupeta, ela é perigosa para amamentação, gente. Isso não sou eu que tô dizendo, isso são estatísticas, são estudos,
tá? E ninguém nunca me alertou isso com meu filho. Eu comprei uma chupeta que aparentemente imitava o bico do seio, mas nanã, então eu nunca imaginei que a chupeta pudesse fazer isso. Dito isso, vou para o meu segundo caso. Foi muito frustrante, foi muito triste, eu tinha certeza que meu silicone tinha a ver com aquilo. Ponto. Segundo, eu tive a minha filha e eu já estava muito mais envolvida com o negócio de parto humanizado. Eu tive minha filha em casa, e quando você fala muito de parto humanizado, normalmente eles já falam muito sobre aleitamento materno, porque uma coisa está muito relacionada com a outra, tá? A saúde, né, do todo. E eu comecei a realmente estudar, pesquisar, ir muito atrás da amamentação nela. A primeira coisa que eu decidi é que ela não ia usar chupeta, ela não ia usar bico artificial. E ela não usou. Ela tinha esse mesmo hábito do Bento de ficar o dia inteiro no meu peito, tá? O dia inteiro. Eu comecei a verificar muito xixi, cocô, essas coisas assim, que são muito mais indicativas de bom aleitamento materno do que o peso e etc. E ela fazia muito xixi, porém ela também não ganhava muito peso. Só que dessa vez eu estava muito segura do que eu estava fazendo. Eu decidi escolher pessoas que realmente assim tinham eram muito a favor da amamentação, que me ajudaram com isso. Quando ela era pequena, eu já fui fazer o curso de aleitamento materno porque eu queria levar isso para as pessoas, essa informação para as pessoas. E de um modo geral, eu consegui amamentar ela por praticamente 3 anos. 6 meses foram, na verdade, 2 anos e 9 meses, mais ou menos, tá? Foram 6 meses de exclusivo. E depois eu comecei a amamentá-la junto com a alimentação e etc. Até porque ela é bem comilona, então ela comia bem e etc. Meus filhos não são grandes até hoje. Eles são pequenos de modo geral. Na estatura eles não são muito grandes. Eles são magrinhos. Ela extremamente saudável, super ativa, sempre foi, desde bebê. Então, hoje eu sei que na verdade o meu leite era o suficiente. Eu sei que o silicone não interferiu nisso. Porém, eu tinha que ter essa segurança de ter de entender o que se passava com a amamentação, de entender como que estava a pega dela e outros elementos que são importantíssimos, né? E eu tirei a chupeta de jogo, tá? Então, ela realmente conseguia mamar bem e depois ela ficou literalmente uns 3 meses grudada 24 horas no meu peito. Depois, ela foi ficando independente, foi liberando um pouco mais e, enfim, a gente foi seguindo assim até ela parar de mamar completamente, tá? O que eu quero dizer agora é o seguinte: eu, como consultora, como conversa com as mulheres, normalmente o silicone não é um problema para amamentação, gente. Normalmente não é. Dificilmente. Eu conheço muitas mulheres com silicone que amamentaram e que também já tiveram problema com o filho, com outro não. Porque eu acho que o problema do silicone, ele é muito emocional, ele é muito na nossa cabeça. A gente sabe que a gente tem aquilo dentro da gente. Então, quando a gente começa a passar pela dificuldade, a gente já se culpa. A gente já fala, não, foi o silicone o problema. E isso começa a virar uma bola de neve pra gente conseguir resolver, porque afinal de contas, se o silicone é o problema, não tem solução, ele já tá dentro de você e acabou, né? E muitas vezes não é, muitas vezes é o bebê, às vezes pode ser a própria prega da língua dele, ou qualquer coisa. Tem que ser avaliado com muito cuidado, com pessoas que realmente entendem e gostam da amamentação. Normalmente, gente, a cirurgia que realmente dá problema é normalmente a diminuição dos seios, tá? Nem sempre, ou até a mastopexia, nem sempre dá problema. Ou seja, pode ser que você tenha, mas pode ser que você tenha feito a diminuição e não tenha. Porém, ela mexe muito com a estrutura do seio para você ter certeza absoluta que você vai conseguir amamentar bem, tá? Principalmente quando tem a diminuição do seio, tem que tirar, né, um pouco do conteúdo, enfim. É diferente. A mastopexia não, que seria só o levantamento, né, a retirada do excesso de pele para levantar o seio. Porém, eu já vi tanto cirurgião falando que normalmente não é um problema, eu já vi cirurgião falando que depende da técnica, tá? Então essa parte eu vou entrar aqui só nas pesquisas do que eu vi, mas eu já vi muita mulher tendo problema principalmente com a retirada da mama, com a diminuição da mama para amamentar. Por isso, se você pensa em ser mãe, você tá pensando em fazer isso, dá uma pensada, porque isso pode sim ser muito problema. Por exemplo, o que eu vejo muito que é comum é a mulher até produzir leite, mas não tem muita saída. Então, ela tem muita mastite, começa a ter muito problema, porque ela não consegue, digamos assim, retirar todo o leite que ela está produzindo, tá? Não digo que não é possível, tem mulheres que conseguem, tem mulheres que vão sofrer muito com isso, e tem mulheres que realmente não conseguem, não sai o leite e ponto, que passaram por essa cirurgia. A mastopexia, eu já vi médicos falando, olha, se você fizer e quiser ter filho, cuidado, porque pode sim interferir e você não conseguir amamentar. Já vi médicos falando, não, a técnica que eu uso não vai interferir.
Porém, pra ser sincera, eu acho que sempre que a gente mexe muito com a estrutura, porque o silicone não é tão estrutural, ele vai ser colocado ali, mas ele não vai retirar nada ou mudar muito o formato do resto. Pode existir possibilidades ali complicadas disso acontecer, tá? Então, vim dividir isso com vocês. Algumas pessoas perguntaram na gestação, não tive problema nenhum na gestação por conta do silicone, tá? O meu problema talvez tenha sido a prolactina, ou os meus hormônios que ficaram desregulados depois que eu coloquei o silicone. Já falei que não sei se tem a ver ou não, mas acredito que sim. Isso realmente me dificultou para engravidar e etc. Eu tive que tomar um remédio para baixar minha prolactina, tudo. Porém, de um modo geral, eu não diria que foi nenhum problema nem para minha gestação e nem depois para amamentar realmente, tá? Enfim, é isso. Tenho falado, gente, sobre o meu explante de silicone, a minha busca por isso, sobre os médicos, sobre o que eu tenho conversado aqui. Tenho tentado trazer também outros assuntos. Eu moro aqui em Portugal, num lugar muito bonito, então eu tento fazer uns vídeos muito bacanas, colocar aqui no canal. Quero trazer uns outros assuntos, por exemplo, o meu copinho menstrual, eu usei 4 para conseguir achar um que funcionasse no meu corpo. Também quero falar sobre esses assuntos e peço que vocês também conversem comigo, deixem sua pergunta, enfim, vamos lá, mulherada, vamos se juntar, vamos conversar pra gente poder ter aqui um espaço bacana, tá? Um grande beijo, até a próxima!